Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Sextou e nossa aula de sexta-feira é de História e Geografia. Sempre vai ser História e Geografia juntos. Então, vamos começar por Geografia, na página 48 a 51, que vai continuar falando sobre os relevos e os tipos de solos. E hoje é a ocupação dos espaços. Então, na página 48, coloca a data de hoje, dia 16/4/2021. Na página 48, diz que a ocupação dos espaços, as pessoas modificam os espaços para atender às suas necessidades. E os terrenos íngremes, que são altos, morros, geralmente eles são aplainados, deixam retinhos os terrenos para construir prédios, estradas, casas, para construções de túneis. Então, um exemplo é a duplicação da Tamoios em Caraguá. Eles duplicaram a estrada e estão construindo túneis. Então, o que eles fazem? Eles vão cortando os trechos das encostas para alargar as estradas, né? Os morros vão cortando por dentro para fazer túneis. Áreas íngremes e montanhosas são alteradas para a agricultura. Não dá para a gente plantar no morro. Então, geralmente, quando o terreno tem muito morro, muita área íngreme, deixa tudo retinho também para plantação. E a atividade de mineração também altera o relevo. Aqui no estado de São Paulo não tem muita atividade de mineração, mas pro lado de Minas Gerais, né, tem bastante. Então, eu separei algumas fotos para vocês. Olha a construção da nova Tamoios em Caraguatatuba. Quando você passa na entrada da cidade, você vê esse túnel, ó. Deu uma parada na obra, mas olha só, eles cortaram a serra aqui para construir os túneis, né? Desmataram as árvores. Então, preste bem atenção. Quando chove muito, se você escutar a notícia na televisão, vai falar assim, ó, fechou a Tamoios. Por que fechou a Tamoios? Porque quando chove vários dias, tem risco de ter deslizamento. Porque construíram, desmataram e pode ser que o morro desça com a chuva quando chove muito. Sempre fecha Tamoios quando chove muito. Presta atenção nas notícias que você vai ver. Aqui, ó, outro pedaço da Tamoios, ó. Para construir estrada, eles cortaram aqui, né, a parte íngreme e vão fazendo degraus, ó. Tá vendo? Para construir as estradas, igual a Serra de Ubatuba, né? Quando a gente desce para Ubatuba, tem a serra. Ali foi cortada a serra para fazer as estradas. Agora aqui tem uma foto de um garimpo, ó. O terreno do garimpo também é alterado com as escavações. Ele fica cheio de buracos, olha só como fica o garimpo. Além dos produtos químicos que ficam nesses rios dos garimpos e prejudicam o meio ambiente. Causa várias erosões. E os deslizamentos? Na página 49, fala um pouco como que acontece os deslizamentos. Por que acontece os deslizamentos? Os deslizamentos dos morros são fenômenos naturais, só que a ação do homem pode alterar, né, e fazer com que aconteça mais vezes. Então, as construções irregulares no morro, né, você tirar toda a vegetação do morro, desmatar, acabar com tudo. Aí, quando chove muito, essa terra que tem aqui não tem proteção, porque o que segura a terra para não deslizar são as raízes das plantas, das árvores, das vegetações. Se a gente começa a construir no morro e tira toda a vegetação, quando chove muito, fica muito úmido a terra e aí, ó, adeus, vai cair tudo. Então, aqui é a foto de um deslizamento na Baixada Santista, olha só. Construíram, né? E quando chove muito, vai deslizar terra, infelizmente. Retirar a vegetação dos morros deixa o solo desprotegido e exposto à erosão pelas águas, das chuvas e pelos ventos. Então, muita chuva, muito vento causa erosão e deslizamento. Então, isso do deslizamento está tudo na página 49 do nosso livro de Geografia.
Erosão do solo, na nossa página 50 de Geografia, ó, ocorre pela ação das águas e dos ventos. Então, deslizamento é quando desliza a terra lá do morro, e a erosão do solo é quando faz os buracos, né, do solo. A retirada da vegetação deixa também o solo exposto, e o desmatamento também provoca erosão. Então, aqui tem uma foto de uma erosão laminar ou linear. Olha, no meio dos morros tem uns buracos, né? Erosões, ó. Aqui também, né? Começando a fazer buracos e vai deslizando o morro. Ó, erosão de solo. Aqui eu peguei um exemplo de Ubatuba, processo de degradação do rio Maranduba-Ubatuba, com destaque para a erosão de suas margens. Então, olha só, o rio está aqui e vão construindo e desmatando. E aí a margem, ó, vai caindo tudo e o rio vai tomando conta. Erosão nas praias. O litoral sofre muito com erosão, porque as águas e os ventos causam erosão, né? Então aqui, apesar de ter todos esses coqueiros, ó, mesmo assim a água vai invadindo e vai tomando conta de tudo, né? Quem está errado aqui será? A natureza ou o homem que começou a construir muito próximo à praia? Aí na nossa página 48 e 49 tem tudo que a Pro falou, a ocupação dos espaços modifica o relevo. Então, para ocupar os espaços, as pessoas modificam o relevo, né? Modificam o solo para atender às suas necessidades nas construções de estradas, túneis. Então, você vai ler esse trechinho, que foi tudo que a Pro falou nos outros slides, tá? E vai ler este trechinho aqui para responder essas perguntas. Então, aqui, como acontece um deslizamento? Aqui já tem uma outra foto de deslizamento, que tem duas perguntas. Por que a ocupação das encostas de morros contribui para a ocorrência dos deslizamentos de terra? Ó, quando a ocupação das encostas de morros e serras, a vegetação é retirada para a construção das moradias. E isso deixa o solo desprotegido e exposto à erosão provocada pelas águas das chuvas e pelo vento. Então, resposta A já está no textinho aqui em cima. B. Em sua opinião, de que modo a vegetação protege o solo? A Pro falou lá no comecinho, como que a vegetação protege o solo? Aí você vai colocar a resposta aqui. Ficou com dúvida? Volta o vídeo. Então, ó, número 1, de que se trata o texto? De que se trata esse texto aqui? Do que fala esse texto? A gente já vê no título, né? Fala sobre a erosão do solo. 2. O texto mostra algumas causas e algumas consequências da erosão do solo. Grife de azul, grifar é para passar um traço embaixo do texto. Grife de azul as causas e de vermelho as consequências. Então, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. A erosão do solo ocorre principalmente pela ação dos ventos e da água, né? A ação dos ventos e da água desagrega os materiais que formam o solo. Esses materiais, juntamente com os nutrientes do solo, são transportados para outras áreas no processo de erosão. Quando a vegetação é retirada, o solo fica exposto. Então, o que causa erosão? Ó, causado pela ação dos ventos e da água. Vai grifar de azul, tá? E qual que é a consequência dessa erosão? Você vai procurar aqui e vai grifar de vermelho. 3. O que é apresentado primeiro no texto? As causas ou as consequências? Então, você vai colocar aqui. O que é apresentado primeiro? Causas ou consequências? Aí você coloca causas, 1 causas, 2 consequência. Ou 2 consequência, 1 consequência e 2 causa. Tem que ler o texto para saber a ordem. 4. Complete o esquema com as informações do texto que você leu. Este texto aqui, ó. Erosão do solo. Causas, você vai descrever aqui. E as consequências, vai escrever aqui. Então, é o que você grifou de azul e o que você grifou de vermelho. 5. Observe a consequência de desenhos.
Observe a sequência de desenhos. Número 1, ó, um morro cheio de árvore, bem bonitinho. Número 2, só tem uma arvorezinha, ó, e tem um prédio aqui. E número 3, olha aqui, ó, uma terrinha já caindo aqui. Deixa eu até olhar no dela que fica mais fácil, ó. Tá vendo? Número 3 já tem, ó, não é uma terrinha, perdão. Número 2 já tem umas casinhas aqui e o prédio. Número 3 já tem um monte de casinha aqui e o prédio. Então, letra A. Com base nos desenhos, escreva um texto destacando a provável causa do deslizamento do morro e as consequências desse fenômeno para os moradores do local. Então, aqui o que vai acontecer quando chover muito, gente? Quando tinha todas as arvorezinhas, ficava bonitinho. E agora aqui na 2 e na 3, o que vai acontecer quando chover vários dias? Vai acontecer um deslizamento. E essas casinhas, o que vai acontecer com as casinhas e com as pessoas? Então, você vai escrever um textinho aqui na letra A. B, dê um título para o seu texto. Então, essa número 5, você faz no seu caderno de geografia. Você vai dar um título para o texto. Pode ser o quê? Pode ser a ocupação irregular e os deslizamentos. E vai escrever um textinho, no mínimo 5 linhas, sobre isso daqui. A Meg tá chorando aqui, ó. Depois, no nosso livro de história, a gente vai falar um pouquinho sobre os tupis guaranis, na página 80 a 83. Então, põe a data de hoje também na página 80 a 83, tá? E tem um textinho aqui, ó, o encontro entre os tupis e os portugueses. Conta da chegada dos portugueses em território brasileiro na Bahia, né? E em 1500, o território da Bahia era ocupado pelos tupis. E eles não se chamavam índios. Esse nome foi dado pelos portugueses, pois acreditarem terem chegado às Índias. Então, olha só, eles chamaram os índios que viviam aqui de índios, porque eles acharam que eles tinham descoberto as Índias, né? Por isso que os índios chamam índios. E aí, ó, os tupis viviam no litoral brasileiro, em aldeias, com cerca de 302.000 habitantes. Além de caçar e pescar, cultivavam mandioca, milho, batata doce, algodão, abacaxi, guaraná e pimenta. A Meg quer colo, gente. O trabalho era dividido entre homens e mulheres e visava a subsistência. O que é subsistência? Eles viviam das suas plantações, então eles plantavam para poder viver, né? Viver e comer. Eles se banhavam várias vezes ao dia, pintavam seus corpos com tintas extraídas de frutos do urucum. Na frente da casa da Pro tem uma árvore de urucum e ela é bem vermelhinha. E o genipapo, e usavam colares, brincos e pulseiras feitos de sementes e penas de ave. Além dos tupis, outros povos, como os guaranis, os botocudo, os caigangue e os tupinambás, viviam no litoral brasileiro. Quando os portugueses chegaram, houve um estranhamento entre os dois povos. Como não conheciam o território, os portugueses tiveram de se adaptar aos costumes tupis. Eles fizeram alianças em busca de segurança e alimentação e facilidades para extrair o seu pau-brasil. Então, tinha uma árvore que os portugueses queriam muito a madeira. A casa da mamãe da Pro, quando não é aqui em Ubatuba, em outro lugar, Cachoeira Paulista, no quintal tinha várias árvores pau-brasil. O pau-brasil era derrubado pelos indígenas e trocado por tecidos, facas e outros objetos. Mas eles se recusavam a cortar grandes quantidades de árvores, pois não entendiam a necessidade de lucro dos europeus. Isso gerou um conflito e os portugueses começaram a aprisionar os indígenas e explorar a sua mão de obra
Eles intensificaram a colonização e começaram a impor o seu modo de vida aos indígenas. Então, os europeus acabaram escravizando os índios, né? Porque eles queriam cortar todas as árvores e os indígenas não entendiam por que eles queriam aquilo. Agora, na página 81, como eram os hábitos dos tupis? Então, como eles viviam? Tá aqui no trechinho do texto. Lê com calma, grifa para responder aqui. 4. Explique por que os portugueses precisavam se adaptar aos costumes indígenas. Então, por que eles se adaptaram aos costumes indígenas? A troco de quê? Então, tá aqui no trechinho, ó. Aqui tem uma foto de crianças indígenas, Guarani, Moiá, brincando na região de Parelheiros, município de São Paulo. Na 5, é para você fazer uma pesquisa, mas a gente vai modificar um pouquinho essa pesquisa. Ó. Aqui em Ubatuba tem povos indígenas. Então, na 5, você vai pesquisar para a Pro quais são os povos indígenas que vivem aqui em Ubatuba hoje. Tem algum lugar aqui em Ubatuba exclusivo para os povos indígenas? Tem, hein, gente? Tem um lugar aqui em Ubatuba que vivem os povos indígenas, é um assentamento indígena, tá? Então você vai pesquisar no Google quais são os povos indígenas que vivem aqui na região de Ubatuba. Na página 82 e 83 fala um pouquinho do território indígena, né? Que em 1500 a população indígena era cerca de 4 milhões de pessoas organizadas em mais de 1000 grupos étnicos. Grupos étnicos têm vários tipos de indígenas, né? Cada um de uma região, que ocupavam todo o território brasileiro. Com a colonização, as terras indígenas e a quantidade e os povos nativos diminuíram muito. Por quê? Porque muitos foram mortos pelos europeus, para eles pegarem as terras, para eles ocuparem. Então, para responder a questão 6, 7, A e B, você vai precisar ler este textinho aqui do território indígena. Ó, 6. Por que os indígenas eram vistos pelos colonizadores como um obstáculo? Por quê? Por que os indígenas eram um obstáculo para os europeus, para os colonizadores? Por que eles não deixavam os europeus fazerem? 7. Observe a imagem para responder as questões A e B. Então, aqui na imagem, a Pro vai explicar a imagem para você responder A e B. O que está acontecendo aqui? Ó? Eles estão cortando as árvores. E quem está cortando as árvores? Ó? Aqui é o povo indígena? Aqui não é o povo indígena que está cortando as árvores, né? Aqui são os negros, né? E os negros nessa época, eles eram escravizados. E aqui no cavalo, ó, quem está mandando cortar a árvore? Então, você vai observar bem essa figura, essa imagem, né? Aqui tem a legenda dela, ó. E vai responder a questão A e B. Letra A. Descreva a imagem e o que ela está representando. A Pro explicou agora para vocês o que está acontecendo nessa imagem. B. Explique como essa atividade colaborou para diminuir o número de terras indígenas. Então, desmatando, ocupando as terras, por que colaborou para a diminuição das terras indígenas? Cada vez mais os índios foram jogados para o cantinho. Por quê? Eles queriam tomar as terras deles, né? Então, você vai explicar aqui. Pessoal, eu não quero resposta sim e não. Sim e não não é resposta, tá bom? Então, se colocou sim e não, eu já devolvo na hora. Nem vou ler o resto. Vamos lá, quinto ano. A gente tem que responder respostas completas. 9 horas a Pro tá na sala online. Beijos.